Você quer saber qual é a chance do seu recurso ser provido na segunda fase da OAB? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Olá, futuro advogado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Curso Prova da Ordem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que publicaremos aqui no canal. E já deixa aí o seu gostei para não esquecer no final do vídeo, tá bom? Quais são as chances do meu recurso ser provido na segunda fase da OAB? Primeiro de tudo, é preciso entender qual é o tipo de erro passível de recurso na segunda fase da OAB e, identificando cada um deles, a gente consegue definir qual é a chance de provimento de cada um desses tipos. O primeiro deles, e mais comum, é o erro material de correção. O que isso significa? Que o examinador tinha lá, de um lado, a sua prova escaneada, bonitinha, como você tem acesso, inclusive, para fazer o download quando é divulgado o resultado preliminar, e de outro lado tem o sistema deles com o espelho de correção. O examinador, então, vai passando pelo espelho de correção e comparando o texto que tem no espelho de correção com o que você escreveu na sua prova. E comparando os dois, é que ele verifica a nota de cada ponto do espelho de correção. Um erro material de correção acontece quando o examinador, mesmo que a sua prova diga o que pede o espelho, deixa de atribuir o ponto. E isso pode acontecer por diversas razões, todas elas envolvendo o fator humano da pessoa, do examinador que vai estar corrigindo a sua prova. Ele pode não ter verificado a coincidência, na opinião dele, entre o que você escreveu e o conteúdo do espelho, ou seja, você utilizou palavras diferentes da que tinha no espelho e ele não entendeu que elas estavam conectadas, apesar de dizer a mesma coisa, ou foi por distração. Ele estava lá cansado, milhares de provas, pegou a sua prova logo depois do almoço, estava um pouco sonolento e acabou deixando passar ali o que você mencionou em relação ao espelho de correção, deixando de dar nota para você. Esse é o caso mais comum e o que tem maior chance de provimento. Quando você está diante de um erro desta natureza, você interpõe o seu recurso dizendo: olha, seu examinador, na linha tal e linha tal da minha prova, eu disse tal e tal e tal coisa em conformidade com o espelho de correção que pedia que dissesse isso, isso e isso, e, no entanto, não recebi a minha pontuação e tu requer a reanálise daquele ponto. E esse é o recurso que mais tem possibilidade de reversão. E se você disse com outras palavras, você vai explicar isso na sua minuta para que eles lá façam essa análise e consigam verificar se houve realmente um erro de interpretação em relação ao que você disse e o conteúdo do espelho de correção, trazendo essa coincidência e atribuindo o ponto para você. Portanto, o erro material de correção é aquele que tem a maior possibilidade de reversão na segunda fase da OAB. É para isso, inclusive, que existe a via recursal preponderantemente, que é para correção dessas falhas cometidas pelos examinadores no momento da análise da sua prova. Eu faço uma ressalva, no entanto, em relação ao equívoco por parte de nós que estamos recorrendo também. Muitas vezes a gente olha lá e diz assim, poxa, mas eu mencionei o artigo 121 e lá no espelho está lá o artigo 121 e eu não recebi ponto nenhum por isso. Nesses casos, pessoal, não recebe a pontuação quando você apenas mencionou o artigo correto e ele está desconectado da explicação, da justificativa, da fundamentação correta. Então, você tem que dizer o porquê de forma correta, trazer a tese de forma correta e conectar com o artigo. Tá? Então, a tese isoladamente correta com o artigo errado recebe o ponto só da tese e não recebe o ponto do artigo. No entanto, a menção do artigo isoladamente e a fundamentação equivocada
não recebe ponto nenhum. Isso não é um erro material de correção. Outro tipo de recurso é aquele que objetiva a anulação de algum item da prova em razão de desconformidade com a lei, com a doutrina, com a jurisprudência, ou porque o enunciado era obscuro, contraditório, induzia a erro, tá? Existem recursos que objetivam a anulação de itens da prova. Esses recursos que buscam anulação de uma questão, ou até mesmo da prova como um todo, enfim, ou da peça, são recursos que têm menos chances de provimento em relação ao primeiro tipo, que é o erro material de correção. Tá? Então, quando você entra com esse tipo de recurso, tem que saber que, em relação ao primeiro, a chance é bem menor. Isso significa que você não deve recorrer nesses casos? Não, pelo contrário, você deve recorrer sim nesses casos, porque há histórico em que a FGV às vezes mudou o gabarito, aceitou mais de um tipo de resposta, ou até mesmo anulou aquela questão, aquele item do gabarito. Bom, agora vamos para um terceiro tipo de recurso, que é aquele que busca que a banca aceite mais de um tipo de peça para a solução do problema prático profissional proposto na prova. Ou seja, o enunciado deixa margem para que você apresente dois tipos de peça que seriam cabíveis naquele caso concreto. Nesses casos, a chance de provimento também é menor em relação aos erros materiais de correção. Há histórico em edições passadas em que a banca aceitou, depois de todo mundo entrar com recurso, mais de um tipo de peça aplicável àquele caso concreto, e as peças de quem optou por aquela solução jurídica foram recorrigidas, teve-se outro prazo recursal e tudo mais para poder abraçar essas pessoas que também tinham entrado com esse gabarito. No entanto, fique ciente de que isso também tem menos chance de provimento, ok? E por último, nós temos ainda os recursos que são interpostos em razão de você ter sido desclassificado da prova por violação do edital, ou por identificação de peça, ou porque o examinador diz que você violou qualquer item do edital numa questão e não recebeu o ponto por isso. Um exemplo disso, por exemplo, você colocou lá item A e item B na questão, né? Resposta do item A, resposta do item B. E o examinador não viu ali que você colocou o B e entendeu que você não sinalizou qual que era a resposta da A e qual que era a resposta da B. E por isso não te atribuiu o ponto de um dos itens. Mas você colocou lá B e A. Nesse caso, você entra com recurso pedindo a reanálise dessa questão. Ou ainda, se você foi eliminado do certame, por exemplo, por identificação de peça. O examinador lá considerou que alguma coisa que você fez na sua prova caracterizava a identificação da sua peça e por isso te atribuiu nota 0, te eliminando do certame. Esse tipo de recurso tem análises distintas para verificar a chance de provimento. Então, se você não violou o edital, lá o examinador pontuou o item A e não pontuou o item B, apesar de você ter colocado o Bzinho lá e a justificativa era de que você não sinalizou. Esse tipo de recurso, a chance dele ser provido vai depender muito do que consta na sua prova. Se tem um sinal de identificação de peça, claro e evidente, aí a chance é praticamente zero, porque está lá claramente a identificação da sua peça, ou porque você colocou o nome, ou porque você colocou algum número, inventou algum dado, alguma coisa nesse sentido. Todavia, se você deixou de receber o ponto do item B, como eu dei no exemplo ali, porque o examinador não entendeu que ali tinha um B e um parêntese, por exemplo, e você colocou isso, nesse caso, na reanálise, claramente a pessoa que está reavaliando vai verificar que tem ali a sinalização do item correspondente e vai fazer a correção daquele item para você. Então vai depender muito a chance de provimento desse tipo de recurso do que consta na sua prova objetivamente. Para fechar, eu vou trazer um pouco da experiência que nós temos aqui no nosso serviço de elaboração de recursos e análise de viabilidade recursal. E você pode estar se perguntando como que a gente sabe a chance de provimento de cada um desses tipos de recurso. E dizendo,
Pô, mas eu conheço alguém que entrou com recurso naquilo ali que tu disse que tem baixa chance e conseguiu. Pessoal, isso é fruto da nossa experiência aqui no curso com o nosso serviço de análise de viabilidade recursal e elaboração de minutas de recurso daqueles que a gente entende que tem chance de somar mais de 6 pontos com os recursos. O nosso foco no serviço é atacar o primeiro tipo, aquele com maior chance de reversão, que é quando há erros materiais de correção. Mas é claro que a gente analisa provas que entram com outros tipos de recursos também. E em decorrência disso, por interpor vários recursos aí no nosso serviço, a gente consegue depois verificar quais que foram providos, aqueles que tiveram maior índice de provimento, aquele tipo que teve menor índice de provimento. E é com base nisso que eu trouxe esses tipos de recurso e a viabilidade de provimento de cada um deles. Se você ficou curioso sobre o nosso serviço e quiser saber mais detalhes, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo sobre esse serviço aqui do curso, tá bom? E por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, ou se não gostou, já deixa aí no não gostei, porque isso nos ajuda a entender melhor o que você espera dos conteúdos aqui do canal do curso Prova da Ordem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu comentário com a sua sugestão, com a sua crítica, com a sua dúvida, com o seu oi. Vai ser um prazer interagir com vocês. E compartilhe esse vídeo com o seu colega, aí, com o seu amigo que está nessa situação também de interposição de recurso em face do resultado da segunda fase, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.